Levítico, capítulo 26. Mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, nem vós levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar a vós. Ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vós chegará a vindima, e a vindima se chegará a semelhanteira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra a quem dormireis seguros, e não haverá quem vós espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vós farei frutificar, e vós multiplicarei, e vós confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois do envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vós serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vós tirei da terra dos egípcios, para que nos fosse seus escravos, e quebrei os timões dos vossos jugos, e vós fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todo o meu mandamento, mas para invalidar o meu concerto, então eu também vós farei isto, porei sobre vós terror, a tisica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. Semeareis de balde a vossa semente, e vós, inimigos, a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os vossos aborrecerem de vós, assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vós perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvides, então prosseguireis em castigar vós 7 vezes mais por causa de vossos pecados, porque quebrantarei e soberba de vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e de balde se gastará em vossa força, e vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto, e se ardeis contrariamente para comigo, e não quiserdes ouvir, travós ei praga 7 vezes mais conforme aos vossos pecados. Porque enviarei entre vós a feras do campo, e quais vós desfilarão, e desfarão o vosso gado, e vós ocultarão, e vossos caminhos serão desertos. Se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, não ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vós ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que escutará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vós de quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornarão vosso pão por peso, e comereis, mas não vós fartareis. E se com isso não for isso, me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vós castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados,
porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne dos vossos filhos comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre a cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei vossa cidade por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não chegarei aos vossos cheiros suaves, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vós espalharei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias das assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias de assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quando aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, mas terra dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vós consumirá, e aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade das terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais, com eles se derreterão. E então confessa a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Eu também andei com eles contrariamente, eu os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Então o seu coração incircunciso de humilhar, e então tomarão por bem o castigo da sua iniquidade. Também me lembrarei de meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e de terra me lembrarei, e a terra será desamparada deles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por todo o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitam os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. De demais isso também, estando neles na terra dos seus inimigos, são os rejeitarei, nem enfadarei deles, mas consumi-los, de invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, porque tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, perante lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízes e as leis que deu o Senhor entre si os filhos de Israel, no monte de Sinai, pela mão de Moisés. Bem.